pronunciaria essas palavras, elas jamais sairiam da minha boca se não fosse para identificar um grito de guerra que foi usado por integrantes do movimento neonazista nessa última quinta-feira aqui em São Paulo, por ocasião da comemoração dos 100 anos do nascimento de Adolf Hitler. Com rojões, um pequeno grupo quis mostrar que eles acreditam e pensam da mesma maneira que Adolf Hitler, o ditador que praticou as maiores atrocidades deste século contra os judeus, contra negros, contra homossexuais, contra comunistas ou simples opositores do seu regime de governo. Um homem que foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, onde morreram 40 milhões de pessoas, sem falar nos 6 milhões de judeus que desapareceram da maneira mais trágica, que jamais se ouviu falar em toda a história também, em câmaras de gás e também em fornos. Os 100 anos de nascimento de Hitler também foi do fascismo renascer. Por que será que existem simpatizantes desse movimento aqui no Brasil? Teria alguma razão específica para o fascismo renascer aqui no Brasil e a democracia, conquistas tão difíceis da humanidade e que as pessoas ainda continuam tentando chegar lá? Será que tudo isso não passa de um barulho de minoria? Muita gente acha que a gente nem deveria fazer um programa sobre esse assunto. Eu recebi vários telefonemas de várias partes, justamente considerando isso. Mas será que vale a pena se discutir um movimento que, na verdade, é tão insignificante? Nós, como jornalistas e pessoas ligadas em tudo que se passa, acreditamos que sim, mesmo porque nós achamos que essa é a melhor maneira de se entender e, eventualmente, se comunidade. Nós trouxemos as partes envolvidas nesse Canal Livre de hoje, que vai discutir este movimento neofascista no Brasil e no mundo. Então eu quero começar apresentando um dirigente de um partido que se chama Partido Nacional Socialista Brasileiro. O nome engana, o nome desse partido, porque a gente ouvindo assim, a gente acha que é um partido que tem preocupações socializantes. Na verdade ele pode até ter, mas tem outras preocupações que chamam mais atenção e já nós vamos conhecer quais são estas questões. Eu posso adiantar, uma delas é que o ser humano tem que aperfeiçoar a raça e também tem de evitar que a humanidade produza filhos doentes, né? A pessoa que é o dirigente desse Partido Nacional se chama Armando Zanini Júnior, está aqui com a gente. Ele se identifica com o nazismo alemão e participou da comemoração dos 100 anos do nascimento de Adolf Hitler. Eu queria que a câmera abrisse um pouquinho e mostrasse a insígnia, então, que, de certa maneira, identifica, de certa maneira não, totalmente, né, identifica o movimento nazista. Ele está com essa faixa no braço, assim como outro participante aqui também. Logo depois nós temos ao lado dele o presidente de um outro grupo que se chama Ação Integralista, Parnaso, perdão, eu estava escrito errado aqui, Parnaso, que é o Movimento Participativo Nacionalista Social. O nome dele é Anésio Lara. O Anésio também comemorou na semana passada o nascimento de Hitler. Ele se diz anticomunista, acha que a história foi manipulada e que nunca existiu forno e câmara de gás para matar judeus. Na verdade, ele acha que tudo isso que foi contado foi pura balela, que na verdade não houve essa matança toda dos judeus. Ao lado do ANES, que é esse grupo que tem na Europa, o nome dele é Sérvio Moreira Costa, ele é líder do Partido Nacionalista Socialista Brasileiro da região metropolitana de São Paulo. De certa maneira, representa um grupo pequeno de gente, né? Porque esse é um movimento, ainda que também não teve muita adesão, especialmente se a gente for considerar pelo menos o que aconteceu aqui em São Paulo, tinha um grupo bastante reduzido de pessoas, apenas 60 militantes, e o Sérvio participou desse movimento também. Aqui do meu outro lado nós temos um jornalista e vice-presidente da seção Brasileiro Negro da história e acha que os movimentos neonazistas não têm o menor... Não. O Beno acha que a volta dos grupos nazistas é uma coisa absolutamente inexplicável e irracional. Logo ao lado dele nós temos um professor de História da Universidade de São Paulo, que representou naquela época e o que representa hoje. A gente sabe que na Europa também muitos grupos estão pipocando em vários países e a gente precisa entender o que isso significa. Assim, então, o coordenador-geral da Associação Brasileira dos Sobreviventes Nazistas. Do nazismo. Desculpa, aqui também outro erro da nossa produção. Durante 5 anos e meio sobreviveu felizmente, esse campo de concentração. Ele já, a Associação Brasileira dos Sobreviventes do Nazismo, podem fazer frente a isso que está acontecendo aqui, que a gente está vendo que é um renascimento, organização dos grupos neofascistas. Muito bem, o jornalista William Vac já estará aqui na TV Cultura. Ele foi correspondente do Jornal do Brasil durante anos e anos na Alemanha e na Europa, e tem uma
uma experiência bastante grande, próxima a saber exatamente o que está acontecendo na Europa. Mas antes da gente ir para a Marta Morosini, boa tarde, Marta. Boa tarde, Silvia. Sempre que a gente fala século XX, imediatamente vem à cabeça a imagem de desenvolvimento, de maior abertura, maior inteligência. Mas se a gente pensar nos horrores e nas coisas, nos resultados do nazismo que aconteceram entre 1940 e 1945, primeira metade do século XX, a gente nem acredita que sabe sobre o nazismo. Eu perdi parente nessa guerra, eu tenho colegas mutilados dessa guerra, causa pavor essa palavra nazismo. Nenhum brasileiro pode esquecer o terror que foi nazismo. Hoje em dia, ainda tem pessoas que acreditam no nazismo, que pregam o nazismo. Os que vivem aqui no Brasil deviam esquecer essas coisas do Adolfo Hitler, porque esses que estavam reunidos aí não gostariam que despejasse uma bomba em cima deles, como os alemães começaram a despejar em Londres no começo da guerra. Okay. Muito obrigado. E o senhor, o que sabe sobre o nazismo? Eu estou de pleno acordo com ele. Esse pessoal que estão aí presente aí na mesa da Silvia, esse pessoal aí deve ser paranoicos, porque não sei como é que eles têm coragem de defender o nazismo, ver o que é que se passou com as raças, com as perseguições que Hitler fez e deixou. Até hoje existem sinais aí. Na França mesmo ainda tem muitas bombas instaladas que o exército não sabe nem desinstalar, que o Hitler deixou lá. E você, o que acha? O que sabe sobre o nazismo? O nazismo foi um governo onde eles queriam prevalecer só uma raça, né? E por isso eles perseguiram os judeus, os homossexuais, os negros. Eu sou totalmente contra o nazismo. E o que você acha de hoje em dia ainda ter gente que prega, acredita, sai vestidinho de preto com o símbolozinho do nazismo? Olha, isso aí é uma coisa que todo mundo tem o direito de pensar e achar o que deve. E se a gente pegar esse pessoal que hoje comemora a data dele e fizer a mesma coisa que eles fizeram, vai trabalhar com as mesmas armas que eles trabalharam. Isso aí, cada um nazismo. Ok, a gente vai falar sobre isso lá no estúdio. Silvia. Pelo jeito a opinião foi unânime lá no estúdio, lá na rua vai ser difícil, ser na Praça Ramos. Vamos ouvir... Não, isso é São Paulo. Vamos ouvir a opinião dos cariocas? Vamos ver como é que os cariocas recebem a notícia. Na semana passada, infelizmente, alguns grupos neonazistas também comemoraram o centenário do nascimento de Hitler. Esses grupos estão se articulando aqui no Rio de Janeiro e eu vou conversar aqui com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Socialista Brasileira. O Heleno, por que você resolveu entrar para esse grupo? Eu fui militante do PDT, eu vejo que não tem solução nenhuma. Atualmente, o único partido que está me interessando é o Nacional Socialista. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade onde Hitler organizou o Terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Pô, se fosse realmente... Pela morte de 6 milhões de judeus? Isso é história, rapaz, isso é boato, isso aí, aos poucos eles estão se quebrando. Herman, que é uma pessoa de origem judaica. Senhor Arão, o que o senhor acha de ressurgimento de partidos de grupos neonazistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de pessoas como o Heleno? O que o senhor acha disso? Eu acho que o Heleno não tem uma tese suficiente para falar, porque, primeiro, me parece que ele fala sem ler e sem ver em profundidade as coisas. Ele realmente tinha que defender os judeus, porque os judeus é uma raça perseguida no mundo, porque minoria sempre foi perseguida em qualquer lugar do mundo, não é só judaica. Inclusive os de cor aqui no Brasil também são perseguidos, porque não são minoria, mas são perseguidos. E devia de haver realmente uma união de todos, não uma separação. Agora, como é que o senhor vê o fato dele ser uma pessoa de cor e mesmo assim ser simpatizante do nazismo? Falta algo nele. Algo de profundidade. Ele fala por falar. Ele não tem realmente um compêndio na mão para ler. Eu tive meus avós que foram cremados. Teve parentes que foram queimados na Europa? Ele fala, mas será que ele tem certeza, viu? Meu amigo, meus avós, meus tios. É um senhor letrado, mas é um completo idiota, porque não entende nada do que é realmente democracia. Democracia é o poder de todos. Olha, vamos voltar para São Paulo. Já deu para você ter uma ideia do clima aqui, hein, Silvia? Vamos lá. Bem, acho que a gente consegue ver que a polêmica vai ser grande no programa de hoje. Só um esclarecimento. Esse partido que o Heleno faz parte é o mesmo partido dirigido aqui pelo Zanini que está na mesa. Não tem nada a ver, só para esclarecer, com o Fernando Collor de Mello. Não tem nada a ver. Eu falei que esse nome era um nome meio dúbio. Tem dezenas de pessoas de cor no partido em todo o país. Vocês não Posso até contra... trazer uma mesa aqui, levar umas 100 pessoas só de cor aqui para defender a nossa posição. Vocês não são contra os negros? Não, de maneira nenhuma. Se fôssemos, não haveria negro no partido. Nosso partido surgiu na Batalha de Guararapes. A origem mais antiga, quando surgiu a nacionalidade brasileira. Então, 3 líderes simbolizaram a origem da nossa raça. Henrique Dias Vidal de Negreiros e Felipe Camarão. Um representando os índios, né? O outro os brancos e o outro os negros. E dessa miscigenação, então, nossa posição é a favor da raça brasileira, quer dizer, o povo brasileiro.
Nós somos a vanguarda organizada da nacionalidade, do povo brasileiro. Não somos um partido de nenhuma raça. Justamente quer dizer, o aperfeiçoamento da raça humana, e não da raça brasileira. Vocês então... Não, a chamada raça indo-europeia, ela vem desde a Índia, pega o Irã, Iraque, Grécia, os alemães. Era toda a chamada raça indo-europeia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter uma ideia, na própria guerra, teve 10 mil muçulmanos que lutaram pela causa da libertação do mundo. Teve a SS Índia, que fugiram da opressão da Índia, lutando pela independência do seu país e formaram as tropas da SS. E negros do Quênia fugiram para se alistar nas tropas do general Rommel. Inclusive foram condecorados com essa cruz de ferro por atos de heroísmo, porque eles sabiam que a Alemanha ganhando a guerra, a Quênia seria independente. E jamais seria com os imperialistas continuando a dominar o mundo, os imperialistas europeus, conforme dominavam. Onésimo, o que vocês... Uma pergunta eu posso fazer, por gentileza? O senhor leu Mein Kampf? Li perfeitamente. E o que o senhor leu sobre a raça ariana, sobre diferenças das raças? Então a pessoa faz um pouco de exagero para levantar a moral no povo. Nós aqui no Brasil, quando o Brasil foi campeão de jogar bola, não seria de aprender na escola, seria também de origem racial, por ter nascido brasileiro. Então isso é um certo exagero, entendeu? Às vezes, para reerguer a moral do povo. Sim, mas ele nunca pregou exterminação de negros, não se matou negro nenhum na Alemanha, nem judeu nenhum. Não houve nenhuma matança, nem de negro, nem de judeu, nem de raça minoritária. Onde? Aqui no Brasil? Não, na Alemanha. Na Alemanha. Neste caso, que não houve matança, nem judeu, nem negro, o senhor acha que o presidente da Alemanha ocidental, Richard Weizsäcker, ele é mentiroso? É mentiroso. O atual governo alemão é um instrumento do sionismo mundial. Que é uma vergonha. O Ministério da Educação, que está editando livros de história, que são estudados na Alemanha, eles são sionistas, são judeus. São sionistas, eles são sionistas e judeus. Que envergonham a tradição da Alemanha. Envergonham a Alemanha. Envergonham a Alemanha. E deve levar comissão no dinheiro que manda para Israel. O senhor acha que Helmut Kohl é também o judeu, amigo dos judeus, o quê? Que ele também fez uma declaração no 50º aniversário da Noite de Cristal, onde ele confirmou as atrocidades nazistas. Ele tem menos direito a falar em nome do povo alemão, que o senhor tem direito para falar? O povo e os outros alemães que falam de mentira? O povo alemão é covarde, até hoje. O povo alemão é covarde. Não tem coragem de ser caso, quem vai na rua para a Alemanha protestar vai preso. Lá um terror, os aliados implantaram o terror até hoje. Sérgio, você acha que o povo alemão, como é que é o negócio? O povo alemão é um povo covarde. Por quê? Porque Hitler lutou por eles e deu a sua vida por eles, e eles até hoje não se levantaram, não têm coragem de se levantar para se declarar contra as mentiras que até hoje são contadas contra ele, contra Hitler e contra o povo alemão. Até hoje o alemão, ele é escorraçado por ser alemão. A lembrança de ser o alemão nazista é até hoje eles tinham um líder. Hoje eles não têm um líder. Nunca mais tiveram um líder. Eles não eram covardes quando eles mandaram pessoas inocentes às câmaras de gás, que eu mesmo presenciei. Prove, me chama de mentiroso. Prove. Que eu mesmo presenciei e mesmo passei. Eu quero provas concretas. Concretas, tem provas concretas. O processo de Nuremberg não é prova concreta? Não, foi um lixamento. Não, é lixamento. Vergonha da história. O que o senhor chama de prova concreta? Houve um lixamento em Nuremberg. O que o senhor chama de prova concreta? Não houve nenhuma. Deixa eu perguntar para o historiador aqui, não existem provas de que houve uma chacina? Não, mas é que vamos abrir o debate para todo mundo. Vocês mostram fotos, vocês mostram documentos. São livros e documentos que o senhor tem aí. Vamos entrar, vamos abrir. Dá licença. Os documentos que foram os depoimentos de próprios carrascos nazistas que confirmaram o que foi feito, o que eles fizeram e foram condenados. E não é prova concreta, também são covardes. Posso falar? O Wagner foi covarde. Só um minutinho, só quero perguntar para o historiador aqui presente, se isolando como historiador, ou é simplesmente uma dúvida levantada aqui pelos fascistas e nazistas? Quer dizer, existe essa dúvida? Se existir, a gente entra a fundo nela. Certo, eu posso deslocar um pouquinho o debate? Não, só quero que você me responda primeiro isso, senão não é justo com a questão do mercado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Só um minutinho, Sérgio. Primeiramente, poderia? Não poderia. Uma perguntinha rápida, uma resposta rápida. O senhor é comunista? Eu vou colocar sob o ponto de vista científico. Não, eu gostaria que o senhor me respondesse isso. Não no sentido partidário. Não, eu gostaria que o senhor me respondesse isso, só isso. Eu vou explicar para você, depois explico. Aqui não é um interrogatório, aqui não é inquisição. Aqui é um debate democrático. Eu acho que, aliás, o programa é excelente, que eu assisto desde o começo. Excepcional. Esse programa e da Paula Dipp são os dois maiores programas da televisão brasileira. Nossa, muito obrigada. Bem, o que eu quero colocar é o seguinte. A minha visão
do problema não é esse problema de judeu contra o povo alemão. Quer dizer, o nazismo é um regime que se fundamentou no capitalismo, ele foi uma forma de regime burguês. De um lado, o Estado liberal, do outro lado, a questão do regime nazista. Então, essa discussão em torno de personagens, que o Hitler foi uma pessoa, um psicopata, eu ouvi, acho que não foi no seu programa, que ele não gostava que ele gostava de crianças e de animais, e as pessoas que gostam de crianças e de animais são pessoas perigosas do ponto de vista psicanalítico, né? Essa questão da sexualidade que se mistura na história, né? Eu acredito que o movimento nazista, no primeiro momento, ele foi um movimento de elite, como agora... Agora não é um movimento de elite, quer dizer, as bases do partido do Zanini, por exemplo, são de... Ele tinha uma ideologia que tinha uma prática política coerente, historicamente, nos anos 20. E não é uma coisa que explode em 33, que aparece um louco e foram conquistando votos. Sim, e foi através dos votos que o nazismo chega ao poder. Mas o que ele tem a ver com o que está acontecendo hoje? Agora, quanto a essas provas que você perguntou... Qual é a relação, quer dizer, é verdade ou é mentira que não existem provas contra a matança dos judeus? Claro que existem documentos que comprovam isso. Quer dizer, não existe, nem se coloca em questão o fato de não ter acontecido a chacina, como está sendo. Né? Veja bem, o senhor falou burguês, foi o único movimento socialista do mundo e no mundo contemporâneo, o único movimento socialista é o nacionalsocialismo. E por ele ter sido socialista, ele ter começado a construir uma sociedade socialista na Alemanha, é que a burguesia internacional e principalmente o sionismo armou, organizou e decretou a Segunda Guerra. Eu fui militante do Partido Socialista, entendeu? Durante 6 anos, fui suplente de vereador do Partido Socialista Brasileiro, sempre fui da área socialista, e por ser socialista, e por ser o único movimento socialista no mundo contemporâneo, é que nós temos que render a homenagem ao nacional-socialismo. Não existe uma mistura? Quando ele fala em socialismo, ele está falando do mesmo socialista, que é o socialismo que os comunistas dizem? Quer dizer, eu acho que isso que mistura tudo. O primeiro tema que eu acho que deveria ser colocado para exame nosso é o seguinte. Quer dizer, nós devemos condenar todas as formas de totalitarismo, e o nazismo é uma forma de totalitarismo. Quer dizer, de repente você tem uma sociedade em que todo mundo deve pensar da mesma maneira, agir da mesma maneira, obedecer a uma liderança cegamente. E o ser humano se torna descartável. Esse é o fato. Num regime totalitário, o ser humano é descartável. Essa é a grande característica do totalitarismo. E no nazismo aconteceu isso. Na Alemanha foi a prova de que o totalitarismo só pode resultar num prejuízo imenso, não apenas para os alemães, mas para o mundo inteiro e para a história da humanidade, até porque prejudica a crença da gente na natureza humana. Veja bem, eu acho que hoje, se ressurge o movimento nazista, é em grande parte por causa da crise econômica, porque o nazismo procura se alimentar como procurou se alimentar no passado. A massa de manobra dos nazistas na Alemanha. Essa foi a massa de manobra do nazismo na Alemanha. Não é verdade, Sérgio? E essa é a massa de manobra do movimento neonazista hoje. Partido nazista. Então, basta você estudar um pouco, entende? Basta você ler um pouco, que você vai ver tudo que bem. isso não é mentira. Exatamente porque eu li, porque eu estudo. Porque você certamente não leu nada, porque senão você não estaria dizendo essas besteiras. É verdade? Besteira é o que você está falando. Não, você disse que era mentira minha e não é mentira minha coisa nenhuma. Eu não admito que você fale comigo nesse tom, entendeu, menino? Por que não? Porque você não está aqui para dizer que eu sou mentiroso. Eu estou falando. Tá certo? É mentira. Me respeite. O senhor está dizendo que só gente do Lump, que é da Ralé, que é do nazismo. Eu estou dizendo que a massa de manobra do nazismo com a crise grave, crise econômica que a população vivia alemã naquela época. Isso aí. Então foi em cima dessa massa de manobra e usando a violência e a intimidação, que é uma forma com que vocês agem. Vou falar sobre a violência na Alemanha. Usando a violência e a intimidação é que quando falam em Segunda Guerra Mundial, não dizem os alemães que foram chacinados, os que foram mortos por atentados. Agora, acontece que hoje as forças da democracia, a consciência democrática no Brasil e no mundo, não pode mais permitir isso. E por isso eu estou falando com essa energia, para você perceber que não vem aqui me chamar de mentiroso. Eu não sou intimidado do direito humano? Sim. Primeiro, na minha luta, o Hitler diz a personalidade do homem é insubstituível. Os valores humanos foram colocados num pedestal como na Alemanha.
O homem foi tão respeitado, tão dignificado, porque aqui se escreve na Declaração de Direitos Humanos, se escreve na nossa Constituição, e a criança Mas como é que o senhor pode dizer isso se as pessoas eram... direitos que não existem, se as pessoas eram queimadas do ser humano foram dados. Mas como é que você pode dizer isso se as pessoas eram queimadas? É mentira, isso é uma mentira que não tem menor vergonhosa. Eu tenho parentes que viveram lá, eu comecei com dezenas de anos. Isso é uma mentira dos inimigos do socialismo. Dá licença. É uma mentira dos inimigos do socialismo que defendem as multinacionais. Quanto os alemães, líderes alemães, presidente e primeiro-ministro, duvidam nisso, o que aconteceu? Aqui tem NS Verbrechen vor Gericht. Então, aqui tem uma coletânea dos ex-heróis. Dá licença, dá licença. O governo alemão deveria dar liberdade de falar para os alemães. Me deixa acabar. Não dão, eles têm medo. Licença, me deixa. Não tem medo que eu vou falar. Ouve. Que você não me deixa acabar, você tem medo que eu vou falar. Sabe? De depoimentos dos criminosos de guerra. E se, de certa maneira, ou de total maneira, isso tudo representa uma ameaça à democracia e à liberdade. Nós voltamos já já. Desse renascimento, se é que existe realmente um renascimento do fascismo, através uma coisa que foi despertada para todo mundo em função da comemoração dos 100 anos de Adolf Hitler na última quinta-feira, e isso foi comemorado aqui em São Paulo e em algumas partes do mundo. E a gente também tem notado que existe mais de uma centena de grupos de extrema-direita que são movimentos que se consideram de certa maneira, muito comungam com as ideias de Adolf Hitler, e eu queria saber exatamente em que pontos é que vocês comungam com Hitler. Anésio, vamos Muito bem. Em primeiro lugar, Silvia, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Eu nunca disse na minha vida, nem jamais diria, morte aos sionistas. Eu me considero um grande amigo dos sionistas e dos judeus. Acho que os judeus têm todo o direito de reunir-se em Israel. Acho que o Estado de Israel deve ser independente, livre e ser respeitado por todos e viver em paz, e que todos os seus vizinhos deveriam viver em paz com ele, fraternalmente como irmãos. Não tenho nada absolutamente contra os judeus, os outros eu discordo do Hitler. Agora, eu acho o seguinte, se há uma alegação ou uma acusação de que haveria havido câmaras de gás em Suíça, Espanha, Portugal, Chile, Irlanda, Colômbia, outros países que foram neutros durante a guerra. E que os peritos deveriam fazer uma perícia in loco, porque se o gás tivesse sido usado, os sinais estariam até hoje nos cadáveres. E nunca foi possível examinar esses cadáveres para saber se havia ou se há algum sinal de gás. O fato é que norte-americano fez recentemente um laudo, o Sr. Leuchter fez recentemente um laudo e foi aos campos de concentração de Auschwitz, e que se tivesse havido gás nessas supostas câmaras de gás, teriam morrido todos os alemães e nazistas que estavam ali, teriam morrido. O senhor discorda da técnica, que o senhor discorda que a técnica de matança não foi o gás, mas foi outra coisa? O senhor acha que não houve matança nenhuma também? Não era possível, porque o gás, se tivesse sido usado naquele local, ele teria, primeiro, provocado a explosão dos crematórios que ficavam ao lado. Segundo, teriam matado todos os que estavam no hospital da SS, que era ali ao lado, porque não havia vedação. O INEC teria que ter no mínimo 13 metros de altura e que levaria cerca de, no mínimo, uma semana para poder purificar o ar. Essas fotografias e imagens todas que nós estamos mostrando revelam bem como é que era o clima na época, né? Como testemunha viva, eu posso responder aqui. Eu estou muito satisfeito das primeiras palavras que o senhor disse. Obrigado. Agora, das outras que o senhor disse que não existia, a minha mãe morreu na câmara de gás, escolhida por Mengele com dedão esquerda e direita. Eu estive em Auschwitz durante 5 anos e meio e eu presenciei o funcionamento dos crematórios e câmaras de gás. Disso que o senhor disse, que nos corpos seriam indícios do gás, etc. Claro. Os corpos foram cremados
E os ossos foram moídos. Agora, caso que alguém pode lá descobrir isso. E segunda coisa, o ciclone B, o gás usado nos crematórios do ciclone B não provoca explosão. Sou muito desconfiado. Da minha toda numerosa família, sou eu que fiquei. E eu presenciei tudo. Só um minutinho, não tem o que responder. Ele fez um depoimento. Ele não tem o que responder. Deixa eu fazer. Vocês têm em comum com o Hitler. O que vocês acreditam que o Hitler também acreditava? Por que você... Eu estou passando para ele pode responder. Não, mas não tem passar. Eu estou perguntando para você. Você não quer responder? Não, que ele tem no livro, tem centenas de livros contrários. Que é do engenheiro americano especialista... Isso é outra coisa, Zanini, não vamos misturar... Esse relatório insuspeito norte-americano publicou no ano passado, ninguém contestou. Não tem contestação. É exame de parede, de chão, que prova que nunca foi usado gás nas câmeras. Esse programa aqui não está se propondo a discutir se houve a matança ou não houve a matança dos judeus. Prova que não houve. Não, tudo bem. Tá. Fala contigo. Epidemias. Fundamentalmente, eu acho que essa discussão já se esgotou. Eu acho que esse problema já é esgotado. De judeu, se foi macio. Exatamente. Eu acho que... Dá licença. Não, senão o programa inteiro vai gerar em torno disso, vai ficar um programa muito chato. Eu vou provar que não houve. Então eu quero, vai ficar muito chato o programa se continuar nesse Deixa o Contier falar, pelo amor de Deus, fala Contier. Vai ficar chato o programa se ficar até o final então nessa vai, discussão. termina o que você quer falar. Bem, retomando a questão que é o problema da propaganda. Eu acho que o nazismo descobre o marketing, descobre a questão da publicidade moderna e trabalha com slogans e, fundamentalmente, em direção às massas e à multidão. Quer dizer, eu acho que o nazismo ele tem algo de moderno nos anos 20, início dos anos 30, e que vai trabalhar do marketing. Dentro do marketing e que vai, não somente, e que vai descobrir também todos os novos recursos da tecnologia. Quer dizer, vai dar um valor muito grande ao rádio, vai dar um valor muito grande ao rádio, ao cinema, à imagem. Né? Quer dizer, é um tipo de regime que vai trabalhar com a imagem, com o cinema, etc., porque pretende atingir a multidão, pretende atingir aquilo que está nascendo agora, que é a chamada indústria cultural. Agora, aquilo que o Conder falou, quer dizer, o problema não é somente o lumpenproletariado, é setores das classes médias, setores de grupos profissionais liberais, como advogados, etc., desempregados, e setores da burguesia apoiaram o nazismo e lucraram com as questões fundamentais, que era a grande luta do proletariado, seja pelo Partido Comunista, ou seja, mais pelo Partido Comunista, né, do que propriamente pela social-democracia. Então, na verdade, o nazismo, né, surge com uma propaganda intensa em cima de uma série de palavras. Não, mas escuta, é mais do que isso, porque hoje eles estão até agora aqui também criando grupo. Vamos mais a ideologia. Quer dizer, o que você acreditava que hoje tem gente que ainda acredita? Porque se você disser que todo mundo estava em torno da figura do Hitler, tudo bem, para aquela época você acredita. Agora, hoje, por que as pessoas continuam acreditando em coisas que o Hitler pregava e em coisas que ele fazia isso? A questão nacional eu acho que é um tema. A questão nacional? Você acha que é um nacionalismo? Esse nacionalismo forte, autoritário, que exige um Estado forte, que exige um ditador. Quer dizer, é isso que você não falou aqui, então, vai? Você acha que como é que você entende o aparecimento desses grupos? Eu não sei explicar isso direito. Certo. E não ingressei antes na discussão, no debate, porque falou-se que o nazismo começou com as elites, o que é inexato do ponto de vista histórico. Foi no lugar dignificante. O nazismo nasceu mesmo numa cervejaria. E eu não queria, à medida que o debate estava prosseguindo, e no tom que estava prosseguindo, que mostra mais ou menos como deveriam ser as reuniões partidárias nazistas naquela época. De grito, de autoridade, de soco na mesa. Não eram reuniões democráticas e livres. Então, nós estamos debatendo o quê? O nascimento e a queda do Terceiro Reich já são conhecidos por todo mundo.
Nós estamos tentando entender por que depois que todo mundo leu, depois que todo mundo soube, por que hoje em dia ainda existem esses movimentos. Você acha que se é o nacionalismo? Vocês não respondem, eu perguntei para vocês, você não respondeu? Quer dizer, o que une vocês? O que une vocês ao Hitler ser ocupado? Certo, você não precisa me dizer o que eu tenho que ser aqui. Não, mas a palavra é sobre a Alemanha. Aliás, eu não sou parcial sobre esse assunto, viu, Sérgio? Eu não sou. Não, senhor, você está enganado. Eu aqui tenho uma opinião bastante clara sobre esse assunto. Eu sou contra o fascismo. Então você aqui não é uma repórter. Não. Eu sou dona do programa, apresentadora do programa. Então você está sendo autoritário? Não, não sou autoritária. Eu estou dando a palavra para vocês ouvirem. Aliás, contrário a muitas pessoas que acharam que vocês não deviam sentar aqui nessa mesa. E eu, como repórter, queria ouvir a opinião de vocês. Como você tem dificuldade de expressão, fica complicado até fazer o debate. Aliás, eu vou para os comerciais, eu volto já para ouvir, inclusive, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que estão querendo entrar na linha. Já. E não é à toa, esse assunto realmente eu sabia que ia dar pano para manga, como se diz, afinal de contas, envolve milhões de pessoas que já se foram, milhões de pessoas que viveram o que foi a Segunda Guerra e todas as pessoas, as liberdades individuais e coletivas. Vamos dar a palavra para o Rio de Janeiro e abrir com Jorge Valente, que pode estar ouvindo a população e a respeito do que está sendo dito aqui. Jorge, o que o pessoal está achando? Olha, eu vou conversar agora com o seu Aldir, que quando a Segunda Guerra terminou, estava com 26 anos. Seu Aldir, que recordações o senhor guarda do nazismo? A pior possível. O nazismo foi uma matança absurda, comprei. E eu sou antinazista, toda a vida serei antinazista, porque o nazismo, hoje em dia, tem algumas cabeças erguendo aqui para defender o nazismo, é que nós vivemos num momento de pescadores de águas turvas. Nós, no momento, nós estamos vivendo, compreendendo, uma confusão de fome, de miséria, de impunidade. Então, esses nazistas estão saindo, e tal qualmente, nós estamos vivendo hoje uma situação igual à situação que os alemães estavam vivendo naquele tempo. Deixa eu perguntar então aqui para o Roberto, que tem 21 anos. Ô Roberto, você sabe que o nazismo surgiu na Alemanha no momento em que o país atravessava grandes dificuldades, inflação alta, desemprego. Você acha que se essas condições se repetirem aqui no Brasil, essa situação pode propiciar o surgimento de um movimento como o nazismo? Eu acho sim, porque se isso repetir no Brasil, acho que a tendência é ter a mesma coisa que houve lá, né? Você acha que o Brasil poderia aceitar o surgimento de um líder como Hitler, que conseguisse manobrar as pessoas como manobrou na Alemanha? Não, com Hitler, eu acho que eu não concordaria. No caso que houvesse outro Hitler de defender alguma coisa, eu acho que esse homem não existe. Então... Deixa eu perguntar aqui para a senhora, como é que é seu nome, por favor? Márcia. Como? Márcia, o que você acha? O que você acha de surgimento de grupos neonazistas aqui no Brasil? Como é que você explica isso? Deixa eu perguntar aqui, chega aqui você. Isso tem alguma explicação? Como é que é seu nome, por favor? Alfredo. Isso tem alguma explicação, Alfredo? Eu acho que é o seguinte, eu acho que é mais sensacionalismo, modismo. Acho que não leva a nada, porque o rapaz ali agora, idolatrar uma pessoa... Então é o tipo de coisa que não dá para entender. Eu acho que não dá para entender. Tudo bem, vamos voltar para São Paulo então. Silvia? Vocês queriam uma raça pura, Zanini? Me permite, veja assim, Vocês querem, né? Porque ainda estão brigando por isso. Me permite falar só 2 minutos sobre o assunto geral? Veja bem, nós somos contra a direita, sempre falam direita e extrema-direita, nós somos contra a direita, nós somos contra o centro e contra a esquerda. O mundo se divide hoje em 2 posições políticas, nazismo e antinazismo, então nós somos contra isso. Toda vez que nós sempre falamos, porque nós temos as soluções para os problemas do povo brasileiro. Mas quando eu chego à rua, chego numa associação e vou falar, aqueles inimigos organizados gritam 6 milhões e vem com aquelas histórias de mentiras, de barbaridades que não houve. Por isso que nós falamos. Só uma coisa, esse soco você levou... Não, esse soco foi um atentado aqui em São Paulo no domingo. Bom, agora atentado político. Muito bem. Então veja o seguinte, no dia que assumiu o governo do Brasil, nesse mesmo dia, veja bem, nesse mesmo dia, a Força Nacional do Trabalho vai convocar todos os brasileiros, alimentação de primeira, para eles e para a família, dada pelo Estado, assistência médica integral para eles e para a família e escola. E isso eu desafio o seu Delfim, né, que quem está nos combatendo são os que defendem os interesses do capitalismo, que nós somos socialistas, eu vou provar, preto no branco, na economia, que nós podemos fazer isso, porque o homem produz
muito mais do que consome. Então não há nenhuma razão para o Estado não empregar os desempregados. Não emprega porque essa sociedade capitalista, defendida pelo sionismo e pelos falsos traidores do socialismo, que isso é isso. Ô, Zanini, deixa eu perguntar para o Rodolfo Coder aqui, que é jornalista, o seguinte. Pensem nisso, porque isso é uma realidade, isso é uma O Zanini disse que apoia o Brizola. Não é uma, né? não é uma promessa de política. Só um minutinho, Zanini. Isso aqui não é um programa de... O senhor fala, o discurso fica chato, ninguém ouve, entende, nem presta atenção no que o senhor está dizendo, fica chato. Papo chato. Eu quero saber o seguinte, essa concepção sua de socialismo é uma concepção que, até o nome, faz com que a gente ache e entenda que o que o senhor acredita é a mesma coisa que o Brizola acredite. Parece até que o senhor disse, a nossa produção, que o senhor vai apoiar o Brizola. O senhor está entre o Brizola e o general Andrade Serpa nessas eleições. Não, eu nunca falei isso. O senhor não falou isso? Não. O senhor vai apoiar quem nessas eleições? Não, nós não temos nenhuma apoiando ninguém. O general Andrade Serpa, os pronunciamentos que nós vimos na televisão, tudo que ele falou coincide com o nosso pensamento. Se ele for candidato à presidência, evidentemente nós poderíamos estudar. Se o partido fosse registrado hoje, nós lançaríamos candidato próprio. E se nós tivéssemos tempo de televisão igual a esses candidatos que nada representam, falando de igual para igual, nós ganharíamos a eleição no Brasil. Com toda essa mentira que tem contra nós. Só uma pergunta, o que isso tudo que ele fala que ele quer para o futuro, né, tem a ver, na nossa opinião, com o que os socialistas dizem que querem também? Porque, na verdade, fica uma confusão. A gente fica até, uma pessoa que tem pouca informação da política, fica até parecendo que eles, vamos dizer, comungam das mesmas ideias que são até comunistas, que são socialistas, comungam até das mesmas ideias das pessoas liberais. O que você acha disso? Não dá uma confusão geral aí? Ô, Silvia, primeiro, eu acho que a questão que está em discussão é basicamente a questão da democracia e da liberdade. Senhor Rodolfo, o senhor é membro do PCB, não é verdade? Não, senhor. Já me afastei do PCB há muito tempo e publicamente. O senhor deveria estar mais bem informado. Mas eu não lhe devo satisfações nessa área. Agora, mas o senhor é comunista? Não, não sou comunista. Fico alegre em saber que não é mais. Agora, a questão que está em discussão é a questão da democracia e da liberdade. Sim, por que o senhor acha que o nosso partido é contra a democracia? Até porque eu já lhe disse que não sou comunista. Fico contente de saber. E tenho feito críticas públicas à falta de liberdade e de democracia nos países socialistas. Muito bem pela sua atitude. Agora, exatamente por isso, eu acho que o problema do totalitarismo nazista é tão pior ainda do que de outras formas de totalitarismo. Por quê? Porque a experiência nazista na Alemanha resultou na morte de mais de 40 milhões de pessoas. Uma guerra, entende? Resultou no extermínio de milhões de pessoas, inclusive pessoas indefesas. Então eu acho que a discussão a gente tem que travar a discussão no seguinte plano. No plano da liberdade, no plano do respeito aos direitos humanos. Entende? Qual foi a experiência que se teve na Alemanha de respeito aos direitos humanos durante o domínio nazista? Nenhuma. E agora as palavras do Zanini confirmam o que eu dizia, quer dizer, ele de repente apela para os desempregados, para os... eu diria ainda o seguinte, do ponto de vista da esquerda moderna, essa solução estatizante, da privatização da essa economia. solução estatizante é uma solução inteiramente obsoleta e mais do que isso é uma solução que caminha para o autoritarismo. Por quê? Porque o Estado resolve tudo, o Estado é o pai de todos e resolve tudo e dá emprego para todo mundo. E a liberdade das pessoas onde é que fica? Fica em lugar nenhum, porque num país em que o Estado faz tudo, resolve tudo e sabe tudo, as pessoas não podem divergir do Estado. E é isso que acontece, inclusive, nas ditaduras socialistas, que eu critico publicamente. Meus parabéns. Tá certo? Eu sou inimigo de todas as ditaduras. Agora, o que o senhor se baseia para dizer que nós somos contra a democracia? E o que o senhor se baseia no nosso... E o que o senhor se baseia para dizer que o Partido Nacional Socialista Brasileiro é contra a democracia? Baseado em quê? O senhor leu o nosso programa, leu o nosso estatuto? Alguma vez, algum nosso falou contra a democracia? Eu me baseio, em primeiro lugar, na experiência concreta do nazismo. O que tem que foi contra a democracia. Isso que o senhor disse, isso é discutível, mas nós somos no Brasil, não somos na Alemanha. Isso não é discutível. O senhor está querendo negar a história, está querendo negar os fatos. Não, absolutamente. É fácil a gente discutir dizendo, não, nada disso aconteceu. E aí vamos todos para as Eles governaram 6 anos sem guerra, os russos governaram 40 anos de ditadura. Eu sou contra o stalinismo também, e devo dizer isso com toda clareza, para que não haja dúvida sobre as minhas posições. Meus parabéns. Aí sempre fui. Agora, eu acho que a gente tem que discutir a partir de uma visão democrática, em que haja, por exemplo, lugar para controvérsia,
para que eles digam isso. Que essa liberdade não há no mundo hoje. Quando alguém quer defender na Alemanha o Hitler, na Suíça, camarada, diz, eu tive no campo de concentração e vi que não é verdade, ele é preso. O senhor está enganado, essa liberdade existe. Na Suécia ninguém vai para a cadeia por divergir pacificamente do governo. Um minutinho. Sérgio, você é jovem, faz parte do movimento de jovens, inspirado no outro movimento dos skinheads. O que, como jovem, te inspira em participar dos movimentos neofascistas? Quer dizer, se não tem... Como é o nosso presidente hoje? Apesar da cruz gamada, pode ser um pouco tolerante. Eu lhe dei 3 vezes a minha vez de falar. Eu não consegui dizer nada ainda. Então fala bem. Eu não estou interrompendo. Não, absolutamente. Vinha ao programa errado. Nós estamos discutindo. Ninguém é mais a favor do diálogo e da liberdade. A transição democrática só vai acabar no Brasil quando tiver um Partido Nacional Socialista, que todos representam a mesma coisa, a única oposição somos nós. Partido único. Todos representam o sistema. Por que vocês não usam a palavra fascismo e nazismo no partido nacional? Porque nós somos socialistas, o fascismo não era exatamente. O fascismo foi a transição, um movimento intermediário entre capitalismo e socialismo. Nós somos revolucionários, socialistas, os únicos... Eu volto a insistir, eu acho que vi um programa errado. Não pode falar. Eu tive a impressão que nós vimos aqui discutir o nazismo. Da Alemanha? Eu quero discutir o nazismo do Brasil, as nossas propostas para o povo brasileiro. Do Brasil também. Sabe quantos menores abandonados tem? Gente, não vamos ficar discutindo isso, meu Deus, fala, Beno. Houve nazismo no Brasil. Eu os vi desfilar no Rio Grande do Sul. Houve. Houve aliciamento de brasileiros para irem lutar na Alemanha, fazendo manobras e treinamento. Prova irrefutável. Eu tenho uma prova irrefutável aqui. Que é um livro? Da polícia do Rio Grande do Sul, documentado sobre como o nazismo agiu, particularmente no Rio de nós. Negros, mestiços, homossexuais? Não, isso ele não Danini escreve. O que eu quero dizer é que houve aliciamento dos colonos alemães, gaúchos, do Rio Grande do Sul, do Hitler, para a conquista. E ele vai dizer que é mentira, eu vou dizer que é verdade, só que eu vou provar com discursos do Hitler. Eu me obrigo a trazer o texto. Bem, posso falar? Não terminei. Não, um pouquinho. Janine, você está monopolizando o programa. Não, comum. Porque, infelizmente, eu vou ter que explicar de novo aos participantes aqui. Este não é um programa de entrevista, é um programa de falada. Dona Silvia, eu vou explicar por que fiquei quieto. Eu estava apreciando o visual em televisão, no aparelho de televisão. E, em raras sessões, a parte visual dizia muito mais do que nós poderíamos dizer. A grosseria, miúdas de sempre. E se alguém pensa que o povo brasileiro é bobo, basta ver as entrevistas de rua. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar essa oportunidade para dar... que não é, não. Marta Morosini, a palavra está com você e o povo de São Paulo. Vamos lá. Silvia, é isso aí. A gente precisa realmente saber das coisas, porque cada vez mais a gente vê defender contra elas. O Jorge Calabi, por exemplo, estava me explicando aqui, ele é de um movimento neonazista. Estava me explicando que são várias facções. Não existe apenas um partido. Como é que é essa história? Olha, existe vários partidos, ou movimentos nacional-socialistas, né? O Parnaso, dos qual eu faço parte, né? O diretor superintendente, ele também se baseia em muitos pontos da doutrina nacional-socialista. E todos eles apoiam o nazismo e tudo que o Hitler fez? Olha, para começo de conversa, esse negócio que matou 6 milhões de judeus é algo assim que está totalmente desmascarado. Então, todos eles desmentem isso. Veja bem, é só você ler o Holocausto judeu, Recife, fazer uma montagem tão perfeita desse genocídio, se era possível. Ou se isso, como é que se diz? O senhor acha que tem prova suficiente? Página da história outra vez, porque eu estou confuso. E vem pra cá um pouquinho. Entendeu? Contra o racismo. Agora, eu acho que o Brasil deveria se preocupar com a causa do Brasil. É real, e para existir história tem que existir fatos e pessoas reais. A gente tem que ver o seguinte, tudo que está falando aqui seria em vão se não tivesse existido aquelas pessoas que sofreram na pele. E isso faz pouco tempo, há mais de 40 anos, é pouco tempo para querer desmentir isso tudo.
E para ter uma ideia... Agora também você não vai ler. Vamos terminar com esse garoto aqui. O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que nazismo é uma coisa que não tem mais nem que ser discutida. Eu acho que quem é adepto desse movimento só está querendo trazer uma novidade para começar a se aparecer. Eu acho que o movimento punk é qualquer coisa dessa, de coisa de jovem que quer só dizer que existe no mundo. Que o Cérvulo Costa tem uma aranha tatuada no pescoço. Será que é verdade? Apareceu um outro rapaz... Você tem mesmo aranhas, no Cérvulo? Com muito orgulho. Pra que não você me tem arrependo. aranha? Com muito orgulho do quê? Representa as aranhas? Não representa nada, é uma tatuagem como qualquer outra. Ah, não é que todo mundo põe aranha por algum motivo especial? Silvia, os adeptos da SS, todos tiveram também sua tatuagem aqui embaixo do braço. Não tem nada a ver com isso. Ah, é? Não tem não nada fale a ver que com tem isso. uma coisa, mas estou dando um Muita gente. Vamos para os comerciais, a gente volta num minutinho só. A imprensa toda noticiou e muita gente ficou com um arrepio, outras pessoas acharam estranho, mas o fato é que a manifestação do Hitler, que foi acompanhada por uma pequena manifestação, no máximo tinham 60 integrantes participando naquele dia, você deve ter visto ao vivo, porque por coincidência a manifestação aconteceu lá no viaduto do Chá, por ali, e as nossas câmeras registraram então o barulho, deu para ouvir um pouco dos rojões. Tudo isso chamou a atenção da imprensa, que noticiou o fato, e o que nos chama a atenção como jornalistas é o seguinte: até que ponto existe uma substância por trás de tudo isso? Até que ponto isso não parte de um movimento, vamos dizer, momentâneo? Então, o Cérvulo faz parte dos skinheads, que é esse movimento de jovens aí. O Anésio pode, eventualmente, não dizer socialista, e, na verdade, acha que o Hitler foi a única pessoa que conseguiu desenvolver o puro socialismo, e por isso, então, que ele se identifica com as ideias ou com o que foi Dona Silvia, o movimento. Nunca fui nazista, nem fascista, nem nazifascista, nem neofascista, nunca fui nada disso. Anésio, o que você tem no Hitler que você admira? Eu acho o seguinte, que Hitler, com soldados germânicos, húngaros, romenos, búlgaros, finlandeses, italianos, espanhóis, voluntários franceses, belgas, Anésio, ucranianos, meu Deus do céu, hoje não é meu dia. Fala, Anésio. Ele procurou libertar os povos da União Soviética. A tirania stalinista foi a pior que já houve até hoje na história da humanidade depois da leninista. O comunismo matou 150 milhões de pessoas no mundo. Hitler tentou libertar os povos da União Soviética com uma ofensiva. E eu acho que é isso que o mundo precisa. Como é que foi, Zeno? Uma ofensiva para libertar os povos sob a tirania comunista. Fazendo o que? Então, nesse ponto, eu acho que nós precisamos seguir. Você está dando uma informação, e eu me pergunto o seguinte, o fato da Alemanha ter iniciado primeiro a guerra, ela outros países... Ela não declarou a guerra. A Alemanha fez o 1941, quando a guerra já estava em pleno andamento. Quer dizer, então essa sua versão é uma versão que não tem nada a ver com os fatos. Porque a Alemanha começou a guerra contra os países do Ocidente. Não, e depois agrediu a União Soviética. História que só vai contar. A França e a Inglaterra decretaram guerra. Quem começou a guerra foi a França e a Inglaterra que decretaram guerra contra a Alemanha. Eu pergunto porque a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha e não a União Soviética que invadiu também a Polônia. Por quê? Ela não declarou a guerra mesmo, ela invadia e declarava depois. Por quê? Que a França e a Inglaterra declararam guerra à União Soviética. E Inglaterra declararam guerra como resposta que não interessa isso, eu acho que isso aí não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo se a gente vai aqui ver se é melhor um ditador que matou 150 ou 50 milhões de pessoas. Eu acho que não se trata disso. E qual a diferença de 150 ou 50 ou 6 milhões ou uma pessoa para matar? Quem tem direito de matar? Não matou ninguém, só isso.